Lucas 22, 19 a 23. Fala assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Versículo 21. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começam a perguntar entre si, qual deles iria fazer aquilo? Este texto ele fala sobre a ceia do Senhor, amém? Ele fala sobre essa ceia e ele dá um anúncio formal a respeito daquilo que ele estava se preparando para fazer. Ele estava falando, já explicando de certa forma, aquilo que iria acontecer com ele nos próximos dias. O seu corpo seria moído. Ele seria moído em favor deles, em favor de nós. O seu sangue, e ele levantando o cálice, ele mostrou a representação daquilo que seria o sangue dele derramado na cruz. O sangue dele derramado pelas nossas vidas, o sangue dele derramado pela minha vida e pela sua vida. Então ele estava falando que isso era o sinal, e esse cálice era a nova aliança do seu sangue, derramado em favor de vocês. Então o derramar do sangue, ele era o cumprimento da promessa. Deus, ele tem uma aliança comigo e com você, querido. Ele te ama. Ele te ama. Desde que você nasceu, ele já sabia como você seria. Ele te viu no ventre da sua mãe. Ele te ama. E muito antes de você pensar, precisar ou necessitar de alguma coisa, ele já tinha provido um ambiente de salvação para você. Que é realmente o que ele estava anunciando formalmente ali para os seus discípulos. Que o seu corpo, o pão, era a representação do moer do seu corpo por nós. E o sangue, e o suco da videira era o sangue, a representação do sangue que estava sendo derramado por nós. E isso era a aliança dele. A aliança de amor. Sabe por quê? Porque ele, desde a eternidade, ele tinha um propósito e um compromisso conosco. De nos salvar. Ele sempre teve esse interesse. Pode ser que você duvide disso, querido. Pode ser que você não creia nisso. Mas eu quero te falar. Aqueles que creem no Filho são salvos. Aqueles, como João 3,16 fala. João 3,16 é um dos versículos mais importantes para mim na Bíblia. Porque o Pai deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele fez esse projeto. O Pai fez esse projeto, entregou o seu Filho. E todo o sangue dele foi derramado. O sangue dele foi derramado por essa nova aliança. Essa nova aliança, esse renovo. Ele renovou e reafirmou o compromisso dele. Eu amo vocês. Sabe o significado da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Na nossa linguagem coloquial de hoje eu amo vocês. Eu derramei o meu sangue porque eu amo vocês. Porque eu tenho um compromisso com vocês. E esse compromisso me faz renovar isso. E se você começa a estudar a palavra, todas as alianças que aconteceram, desde o Éden, a aliança do Éden já foi uma aliança quando Adão e Eva pecaram. E eles se esconderam com aquelas plantas. Deus já providenciou o sacrifício de um animal. E da pele desse animal ele colocou para vestir as vergonhas deles. Ali já era a primeira sinalização que Deus tinha a nosso respeito, no sentido de que eu tenho um propósito em salvá-los. Eu tenho um propósito em cuidar de você. E assim foi durante a história. Foi com Noé, foi com Abraão, foi com Moisés. E Jesus, no ápice disso, nesse momento, ele se entrega como Jesus para reafirmar: eu amo você. Eu amo você.
E eu queria me deter em especial no sangue hoje. Porque as alianças, elas têm 3 elementos. Se você vê cada uma das alianças que foram feitas, e se você vê o histórico de alianças na história humana, quando um povo fazia uma aliança com outro povo, haviam ali as palavras, que eram as promessas, os juramentos, os termos daquela aliança. Havia um outro elemento, o sangue. Eu não sei se você já viu algum filme nesse sentido, mas quando as pessoas juravam de sangue, eles se cortavam e faziam aquele juramento de sangue. E ainda tinha o selo, que ele representava um símbolo daquilo, um presente para aquilo. Nós podemos trazer tudo isso a uma visualização mais fácil para nós quando nós olhamos o casamento. Quando nós olhamos o casamento, o ideal é isso aqui. Você vê na aliança do casamento existe a troca de promessas, os termos das promessas que o noivo e a noiva se fazem. Existe a troca do selo, do sinete, do símbolo que é a aliança. E também o derramar do sangue. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O derramar do sangue. Na verdade, esse talvez seja um dos elementos que tenha sido mais desprezados pela cultura atual. Seja o elemento que mais tem causado vergonha. Que o inimigo tem conseguido envergonhar muitas pessoas. Mas essa ministração não é sobre vergonha, é sobre redenção, irmão. Mas eu preciso passar por esse assunto. Eu preciso passar por uma falha na aliança. Nós estamos falando esse mês sobre relacionamentos. Eu estou falando desde o final do mês passado, de março, que nós estávamos falando sobre relacionamentos. E você jovem, você querido e querida que estão querendo constituir uma família, você que ainda não é casado, você precisa saber como construir. Você precisa saber como construir uma casa. Você precisa saber como construir uma realidade de um futuro abençoado e um relacionamento abençoado. E precisa fazer isso da forma como a palavra nos indica fazer isso. Conforme a palavra nos mostra a fazermos isso. E nós precisamos entender que Deus, Ele tem essa questão do derramar o sangue muito presente na vida e na promessa dele. Jesus derramou seu sangue por nós. Moisés, quando foi proclamar a aliança de Deus com o povo, em Êxodo 24:8 ele fala: depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com você de acordo com todas as suas palavras. A Páscoa foi um derramar de sangue, porque pegaram o cordeiro, mataram o cordeiro, passaram o sangue do cordeiro nos batentes das portas, e isso foi o que conteve o espírito da morte para não ferir a vida dos primogênitos de Israel. Então o sangue é um elemento que aponta para uma aliança. E você precisa entender isso, jovem. Para você entender que há uma pureza que nós precisamos, como realmente pessoas que querem fazer diferença nessa geração, têm a propor. Desses 3 elementos que nós falamos, dos termos, da palavra, o símbolo, a aliança e o sangue, talvez este seja o elemento que mais tem desaparecido das alianças que têm sido formadas, dos relacionamentos que têm sido constituídos. Na cultura judaica, irmãos, sabe como que era o casamento? Era assim, era 7 dias de casamento. E durante esses 7 dias, sabe o que acontecia? Para preparar esse casamento, eles faziam uma barraca, uma tenda, né? Eles faziam uma tenda no meio da festa, aonde os noivos, depois de ter uma cerimônia, eles iam para lá para consumar a unidade deles. E o que acontecia? Ali havia derramamento de sangue. Por quê? Porque na primeira relação sexual da noiva, o ímen era rompido, saía sangue dali,
E o que acontecia? Manchava a roupa de cama. E o que eles faziam? Tiravam a roupa de cama e iam mostrar para os convidados. E sabe que a figura dos padrinhos aqui é importante você saber o porquê. Porque eram os padrinhos que eram escolhidos para servir os noivos durante os 7 dias que eles estariam ali concentrados. Eles estariam ali, os noivos só desfrutando daquele momento. E os padrinhos estariam servindo os noivos. E em 7 dias de festas, eles faziam isso. Então nesse momento, nesse determinado momento da história de Israel, era a plenitude da vontade de Deus a respeito disso. Por quê? Porque havia ali uma cerimônia onde se estabeleciam os termos da fidelidade, de estar mesmo na doença, na riqueza, na pobreza, em qualquer circunstância. Esses eram os termos, as palavras. O derramamento do sangue que acontecia quando da primeira relação sexual do casal. E depois também a troca de presentes entre os noivos, as alianças. A troca de presentes talvez não fosse assim como é hoje. Mas veja, Deus nos fez o nosso corpo conformado para cumprimento da vontade dEle. A mulher tem a sua formação na formação do seu corpo. Sabe que muitos se questionam o porquê da existência do ímen. Porque sabe o que acontece? Depois que rompeu, ele não se regenera mais. Casos extraordinários acabam acontecendo. Mas em via de regra, depois que rompe o ímen, ele simplesmente tem a função de derramar aquele sangue. E não tem mais nenhuma função, acaba. O ímen não tem mais função nenhuma, acaba, ele não funciona mais, ele não tem mais, não existe mais. A função dele é isso. A impressão que dá sobre isso é que Deus, Ele quis fazer o início de um relacionamento de segurança, um relacionamento de compromissos, um relacionamento onde as pessoas estavam se comprometendo. Eu vou ficar com você e vou servir você para o resto da vida. Eu vou estar com você na doença, eu vou estar com você na dificuldade, eu vou estar com você na alegria, eu vou estar com você na fartura, eu vou estar com você sempre. E nós jovens precisamos entender que os nossos relacionamentos precisam tender para isso. Precisam entender porque toda vez que nós avançamos em intimidade, precisa haver compromisso. Toda vez que nós temos um compromisso, isso avança em intimidade. Isso avança em intimidade. E Deus nos fez para crescer e multiplicar. Só que para crescer e multiplicar com segurança, e tendo famílias sólidas e abençoadas, antes precisa de uma aliança de compromisso. Você lembra do texto que nós lemos no começo? Jesus estava falando que o corpo dele seria moído e que o sangue dele seria derramado como sinal da nova aliança. O derramamento de sangue mostra e aponta para uma aliança. Esse é o nível de relacionamento que nós precisamos ter com as pessoas. Um relacionamento onde as pessoas estão realmente compromissadas. Mas a cultura atual não trata os relacionamentos dessa forma. A cultura atual colocou a mão e tem um espírito de traição que tem militado contra as famílias e a formação das famílias. Jovem, você precisa entender isso. Você precisa entender que você está procurando uma pessoa para você firmar um compromisso para o resto da vida. E não apenas aventuras. E não apenas situações fáceis. Sabe por quê? Quem atrai isso, quem gosta disso, foi aquele que traiu Jesus. Porque no versículo 20, aliás, no versículo 21, o versículo 20 fala que quando Jesus está falando a respeito do cálice, da nova aliança, do seu sangue derramado em favor de vocês, no versículo 21 ele fala a respeito, mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Judas estava ali.
Judas, ele entregou Jesus com um beijo. E Judas tem proposto uma realidade aonde ele quer realmente estabelecer intimidade sem aliança. Intimidade sem aliança. Se o beijo te leva para um lugar de insegurança, irmão e irmã, tome cuidado. Tome cuidado. Se o beijo vai te levar para um lugar de insegurança, há um ambiente de instabilidade, insegurança e traição aí. Agora, se o beijo ele é forjado num ambiente de segurança, onde ele é dado num lugar onde já houve compromissos, eu serei teu para o resto da vida. Eu vou te abençoar para o resto da vida. Eu vou ser teu abençoador para o resto da vida. Eu quero te abençoar o resto da vida. Se você faz esse tipo de proposta, se você tem um beijo nesse ambiente, há segurança. Mas você vê um ambiente hoje na realidade dos relacionamentos atuais, onde o beijo é furtivo, onde o beijo é roubado, onde o beijo ele leva a uma intimidade promíscua, fora de compromissos. E esse espírito de Judas, esse espírito de traição, esse espírito de violação da aliança tem sido disseminado em lugares onde realmente homens dormem com mulheres sem o compromisso de que se ali nascer uma criança, eu não estou afim de ser pai dessa criança. Por isso é importante você, meu querido e minha querida, guardarem isso. Nós estamos falando de pureza. Nós estamos falando de riquezas que Deus nos deu para nós guardarmos, para usar na hora certa. Assim como o filho pródigo. O filho pródigo tomou posse da bênção antes da hora e botou a perder muitas coisas. Depois ele voltou, é claro, eu sei, que bom que voltou. E pode ter redenção, e eu creio nisso. Pode ser que você talvez não tenha, como eu falei na semana retrasada, administrado bem, com moderação, os tesouros que Deus lhe deu. Mas com Jesus, todas as coisas se fazem novas, amém? Há uma segunda virgindade que você pode apresentar para Ele, a partir do momento que você fez uma aliança com Ele. Há uma segunda pureza que você pode apresentar. Porque se você não conhecia essa realidade no passado, agora que você conhece Jesus e todas as coisas se fazem novas, você pode. É claro que isso talvez não apague o sofrimento que você passou, porque não apagou o sofrimento passado pelo filho pródigo, mas vai fazer você viver, a partir dali, o propósito do Senhor. Por isso eu quero que você, que talvez não tenha feito uma boa gestão das tuas riquezas e já tenha entregado a sua virgindade para um lugar um ambiente que Judas estava com a sua ação, oferecendo beijos sem compromisso, aonde ele estava entregando Jesus com um beijo, entregando Jesus aos seus algozes com um beijo. Por isso, irmã e irmã, por favor, tome muito cuidado com isso. Há beijos que te levam para a morte, mas há beijos que te levam para a vida. O beijo do teu pai e da tua mãe são de aliança. Eles se protegem, eles te provêm. O beijo do marido que se comprometeu, esse é feito num lugar de segurança. O beijo de uma esposa que se comprometeu é um lugar de segurança. Então nós precisamos entender que isso, irmãos, isso é um ambiente em que nós precisamos conformar a nossa mentalidade como jovens. Um ambiente onde nós cuidamos e temos a mentalidade que aquilo que eu preciso guardar para o momento certo. Porque os relacionamentos sexuais são feitos para o casamento. E isso em todos os níveis. Os relacionamentos são sexuais, são próprios para o casamento, porque ali há segurança. Ali há segurança. Mas infelizmente não é essa a realidade
que nós vemos em grande parte de relacionamentos. E você pode ver, jovem, a história de divórcios, a história de separações, a história de apenas relacionamentos que são apenas para se ajuntar, apenas relacionamentos que não tem compromisso. Não, eu estou com você enquanto tá bom para mim. Isso é um relacionamento de insegurança, queridos. Isso é um relacionamento de insegurança. A aliança propõe um relacionamento de segurança, onde você não tem medo, onde você está confiante e você confia na pessoa que está do seu lado. Mas relacionamentos que não têm aliança, que não há compromisso, onde as pessoas estão simplesmente vivendo uma relação, uma união estável. Ela manda a notícia da seguinte afirmação: eu só permaneço neste relacionamento enquanto você estiver me agradando. O dia que você não me fizer mais feliz, eu dou fora daqui. Talvez as pessoas não falem isso, mas é isso que é a mensagem que está. Isso é um ambiente de insegurança. Não entre nessa. Isso é o controle pela dor, é o controle pelo medo. Jesus nos libertou para vivermos uma vida de liberdade. É em aliança que nós temos liberdade. É em aliança que nós temos a palavra da pessoa, que nós podemos viver o melhor. E quando nós vivemos em aliança, a pressuposição que se tem é: eu entro num lugar para fazer uma pessoa feliz. Porque quando você vai num casamento e escuta: eu serei fiel a você, não é assim: eu espero que você seja fiel comigo. Eu espero que você já foi em algum casamento? Você viu lá se o sacerdote que estava fazendo a celebração, no momento de conduzir os votos, falou assim: eu espero que você seja fiel comigo, na doença, na alegria. Não, não é assim. Os votos são feitos: eu te prometo ser fiel. Eu te prometo isso, estar com você nas dificuldades. Eu te prometo estar. Então não é assim: eu espero que você seja quando eu. Isso vai ser uma consequência depois, mas você se doa, assim como Jesus fez. Ele se ofereceu na cruz do Calvário para morrer por nós. Ele se doou, ele se ofereceu, e é assim que nós precisamos entrar num relacionamento, com a expectativa do que vamos fazer a pessoa bem. Eu te prometo ser fiel. Então, irmão, essa é a base para o relacionamento. Se você estão te propondo outro tipo de relacionamento, aonde há dúvida, insegurança, esse não é o padrão. Esse não está envolto pelo amor de Deus. Há um ambiente onde Judas está dando beijos, mas não tem nenhum compromisso. Não tem nenhum compromisso. Enquanto está tudo bem, está tudo bem. Mas quando não estiver mais bem, eu dou fora. E essas são as relações contratuais que existem hoje. Não existem mais relações de aliança. Eu creio que existem. E vamos fazer com que existam mais ainda, com a pregação daquilo que nós cremos. Um Deus de aliança. Jesus morreu por conta da aliança, para chancelar essa aliança, para afirmar essa aliança, chancelar o amor de Deus, reafirmar o amor de Deus por nós. As alianças precisam ser assim, com os seus termos, os termos que projetam a segurança de que eu serei fiel, eu te abençoarei, eu estarei com você na dificuldade, no momento bom, eu estarei sempre com você, eu sempre estarei com você. O derramamento do sangue por conta da pureza, porque nesse momento você tem segurança de estar num relacionamento em que realmente há estabilidade. Porque só promessas, sem posturas, sem atitudes. Não confie naqueles que só falam. Confie naqueles que fazem e estão o tempo todo junto. Você quer um homem fiel? Olhe como ele trata as pessoas ao seu redor, com fidelidade. Você quer uma moça fiel? Olhe para como ela trata as pessoas. Você precisa estabelecer isso como um padrão para a sua vida. Pureza. Entregue apenas quando você estiver num lugar de segurança, porque aquilo vai ser realmente abençoador.
Eu vejo que um dos livros mais proféticos que nós vemos nesse tempo é o livro de Malaquias. O livro de Malaquias é o último livro antes do início do Novo Testamento. E o último texto fala mais ou menos assim: eis que enviarei o espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, antes que eu venha e fira a terra com maldição. Eu vejo que é uma estação para nós convertermos os corações uns aos outros. Eu vejo que é um tempo em que Deus está purificando. Nós falamos na nossa ministração anterior que Deus está purificando a nossa geração. Deus está purificando o céu. Deus está purificando a terra, os rios. A gente vê notícias. Eu li notícias de que o ar está mais puro. Eu hoje ou ontem comentando, ouvi uma notícia que em Miami, ali na Flórida, antes não existiam, mas os tubarões estão voltando a estar ali perto das praias. Por quê? Porque o ambiente ficou ali mais puro. As coisas estão sendo purificadas. As casas estão sendo purificadas. As pessoas estão mais tempo junto em casa. Os relacionamentos furtivos estão acabando, irmão. Mas nós precisamos ser intencionais em mudar a perspectiva, porque nós não vamos ficar para o resto da vida presos em casa. Há um momento que vamos sair e nós precisaremos começar a lidar com a perspectiva dos nossos relacionamentos à luz dessa pureza, à luz dessa aliança, para que nós não nos entreguemos a beijos furtivos de Judas, que não está afim de compromisso, que está apenas pensando nas 30 moedas de ouro, de prata. Agora confundi, não sei, não lembro, acho que é prata. As 30 moedas, e que nem vai usar. Pensa, querido, pensa, querida. Se envolva apenas num compromisso de aliança. Saiba quem tem aliança contigo, quem quer ter aliança contigo, quem quer colocar uma aliança no dedo, quem quer realmente assinar um papel. Eu estou contigo. Porque quem não quer assinar papel não quer compromisso. E fica ainda colocando pressão, medo, no sentido, se você não for do jeito que eu quero, eu saio fora. Mas o relacionamento da aliança não é assim. O relacionamento da aliança eu estou junto o tempo todo. Vamos construir o nosso relacionamento. É isso que você, jovem, precisa entender nesse tempo. E eu estava voltando a falar de Malaquias. Ele tem uma resposta para esse momento. Malaquias 2, de 13 a 16, fala assim: há outra coisa que vocês fazem. Enche de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem os aceitam com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? E por que o Senhor é testemunha entre nós, entre você e a mulher da mocidade? Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que o fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Nós vemos pessoas hoje lidando com orfandade, lidando com um sentimento de não pertencimento. Nós vemos hoje uma realidade social nesse contexto. Porque infelizmente muitos casamentos foram destruídos, porque não tiveram aliança como parte fundamental do relacionamento. O espírito de Judas comprou pessoas, deu um beijo, mas não estava comprometido com intimidade. E nós vemos isso, resultado, filhos que se sentem rejeitados porque não tem estabilidade dentro de casa, porque são frutos de divórcio, fruto de separação, fruto de instabilidades emocionais dentro do relacionamento. Por quê? Porque os pais não se comprometeram em um movimento de aliança. E estavam, infelizmente, assediados por esse espírito de Judas, de apenas um momento, um beijo, sem compromisso.
que fala aqui? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Deus quer, a partir de você jovem, a partir de você querida e querido, construir um casamento abençoado, onde seja um lugar de segurança e firmeza, para que você tenha uma descendência segura e que saiba que Deus é Senhor e que Deus é provedor e protetor, e não tenha medo, não seja rejeitado, não se sinta rejeitado por causa de tanta ofensa que se faz aliança. Pastor, mas você está indo muito longe, eu estou querendo curtir ainda a vida. Seja fiel ao compromisso que você fez na mocidade, querido. É isso que Malaquias falou. Seja fiel aos teus compromissos. E é agora que Deus está te formando para você ser o que você vai ser lá. Ele está preocupado com você, sim. Ele está preocupado com quem você vai casar, sim. Ele está preocupado se você vai se envolver num relacionamento de aliança, sim. Porque é assim que ele se envolve em relacionamento. É assim que ele se propõe em relacionamento. Ele se oferece, ele se doa. É assim que nós precisamos nos relacionar. Em um relacionamento de segurança, onde nós damos segurança. Porque nossos filhos serão seguros. E você terá filhos, e terá uma geração que realmente terá a vinda do Senhor. E você precisa estar engajado nesse propósito de ter filhos seguros, filhos que estejam segundo a linha sacerdotal do Senhor, a descendência consagrada do Senhor. Você tem esse compromisso, essa responsabilidade, jovem. Nós precisamos nos envolver e nos comprometer com essa realidade. Não permitir que Judas venha com um beijo, simplesmente com um beijo, apenas querendo intimidade sem compromisso. Você precisa saber a quem você vai entregar. E você tem que ter um compromisso com essa pessoa. Um casamento, esse é o lugar, é o ambiente de segurança. Um ambiente onde o medo e a insegurança não imperam. O medo não tem lugar. Por quê? Porque a segurança, a constância, confiança. Esse é um tempo que Deus está derramando um vento, querido. Um vento de purificação. Um vento onde Ele quer levar toda impureza. Onde o espírito de Judas, que quer intimidade apenas sem compromisso, quer intimidade sem compromisso, vai cair. E está caindo. A infidelidade está parando. É claro que em tudo a gente precisa ser intencional. Porque tem gente traindo ainda. Tem gente se prostituindo ainda. Tem gente se entrega pornografia ainda. Por quê? Porque não estão compromissados e comprometidos com a aliança que Deus fez. Nós precisamos estar atentos e sermos intencionais. Eu tenho falado isso quase que diariamente. Você quer aproveitar esse tempo para ser realmente purificado, restaurado. Perceba o vento, perceba a promessa, permaneça nessa liberação que o Espírito está movendo, de purificação. E se você talvez não, até agora, seja intencional, faça da tua casa um lugar da presença de Deus. Seja intencional, veja os milagres do Senhor acontecendo na sua casa. Perdoe, seja perdoado, perdoe-se a si mesmo. Perdoe-se a si mesmo se você de repente não usou das tuas riquezas, como Deus queria que você usasse. Permita-se viver a cura do Senhor, a misericórdia do Senhor, a segunda virgindade do Senhor. Porque todas as coisas com Ele se fazem novas. Se você no erro, quando você não conhecia Jesus, você cometeu os erros. Agora Jesus está te fazendo novo e nova, para que você possa, a partir de agora, andar num caminho de compromisso com o Senhor, uma aliança com Ele, para você ter relacionamentos de aliança, aonde você só faz a entrega daquilo depois que tem um compromisso. Seja cuidadoso, seja cuidadosa, querida. Deus está soprando um vento de purificação. Ele está reajustando a mentalidade de muitos jovens nesse tempo. Há uma pureza que Ele quer liberar sobre nós. Uma restauração na mente e no coração. Você que tem guardado o seu presente,
Continue, persevere. Não deixe, não permita. Não entregue antes do momento certo, do compromisso, para que a aliança seja feita. Porque você já pensou se hoje nós voltássemos a essa prática dos hebreus? Satanás, ele ganharia muito para envergonhar. Mas nós não queremos ganhar com a vergonha, nós queremos ganhar com o amor de Deus sobre nós. E recebendo a purificação dele. Eu quero que você, querido, que se manteve firme, que manteve fiel, continue e viva o que a aliança tem para você. Você que talvez não geriu muito bem isso, sinta essa estação que Deus está restituindo. Ele está trazendo nova história sobre você. A condenação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais. Ele derramou o sangue por você. Se falta o sangue no momento das bodas, Ele já derramou por você. As promessas podem ser feitas, as alianças podem ser trocadas, porque o sangue foi derramado por você. E as bodas do Cordeiro vão ser a celebração final de tudo isso. O sangue foi derramado por você. Sangue é vida. Sangue é vida. A vida nas nossas veias, porque há sangue correndo nas nossas veias. Deus tem vida para você. Deus tem purificação para você. Estenda a sua mão, querido. Eu gostaria de que você estendesse sua mão. Eu quero orar rapidamente por você. Pai, em nome de Jesus, eu declaro pureza do Senhor na mente e no coração desses jovens que estão pensando em relacionamentos, que estão pensando em constituir família, que estão pensando em ter uma vida próspera e abençoada. Eu declaro e abençoo esses jovens que estão aí nas suas casas, que eles possam prestar atenção nisso e realmente rejeitar, fugir de beijos sorrateiros daqueles que só querem intimidade, sem compromisso. O espírito de Judas está sendo destronado em nome de Jesus. E eu declaro para a honra e glória do Senhor, que essa geração será uma geração de pureza. Os jovens dessa geração serão puros, serão exemplos da pureza do Senhor, exemplos da aliança do Senhor, que fazem compromissos verdadeiros, que apresentam realmente aquilo que precisa ser apresentado e que fazem compromissos com as pessoas e com o Deus vivo. Eu abençoo você, querido, e declaro em nome de Jesus um tempo de renovo sobre a sua vida, para a honra e glória do Senhor. Amém.